Oi, gente, tô aqui pra fazer mais uma videoaula de teoria da argumentação. Eu vim atendendo pedidos, vou falar dos tipos de argumento, tá? Eu vou começar falando do argumento ao contrário, mas o próprio nome nos induz, né, ao que é. Argumento ao contrário é aquele que por meio de uma proposição você expressa ali, você exclui, você anula a validade, você invalida a proposição ao contrário. Por exemplo, se eu digo assim, os homens são submetidos ao serviço militar. Os homens são submetidos ao serviço militar. O fato de eu citar que são os homens submetidos ao serviço militar invalida a proposição as mulheres são submetidas ao serviço militar. Porque eu falei que são os homens, não são as mulheres. Portanto, o contrário é inválido. É a mesma coisa aqui, ó, que ele falou da personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. É uma proposição. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Portanto, logo, se a pessoa não nasce viva, ela não é considerada pessoa, ela não tem personalidade. Então é uma proposição que invalida o sentido contrário. Tá? Se pra ser pessoa tem que nascer com vida, se ela não nascer com vida, eu não sou pessoa. Depois a gente vem para o argumento assímile ou analógico, por analogia, tá? É aquele assim que a justiça, ela trata de maneira igual a situações iguais, tá? Tem um esqueminha para entender isso daí que eu vou falar, depois eu vou exemplificar, porque falando parece meio confuso. A é como B. B tem característica C, logo A tem a característica C. Vamos lá. João tá com os mesmos sintomas que José. José tem anemia. Logo, João também tem anemia. Então, ou seja, são situações semelhantes, iguais, que vai me dar a mesma situação, a mesma solução, o mesmo resultado, tá? Igual aqui, se eu digo assim, homens, mulheres, crianças, jovens e idosos são pessoas. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Logo, homens, mulheres, crianças, jovens e idosos são capazes de direitos e deveres da ordem civil. Então, por analogia é isso. É a mesma situação, vai ter o mesmo resultado. A justiça vai tratar de forma igual a situações iguais. E por isso que é importante pra gente entrar na prática, né? Quando você faz uma petição inicial de um processo, destaca-se a importância de anexar ali na petição jurisprudências. Por conta disso, com a jurisprudência vai forçar uma barra, digamos assim, né? Ao juiz de ver, poxa, aqui eu tenho a mesma situação que eu tenho aqui, então a solução também tem que ser basicamente a mesma, ok? Agora vamos para o argumento a fortiori, que pode ser traduzido pelo mesmo motivo. Na verdade, o fortiori é uma expressão latina que significa por causa maior ou com muito mais razão. Por isso que a gente tem aqui, que o professor colocou, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Por exemplo, se eu vou lá, posso comprar 3 garrafas de álcool, posso muito bem comprar uma garrafa de álcool, porque neste grupo de 3 garrafas eu tenho uma garrafa. Ou se é proibido matar, é proibido ferir. Pelo mesmo motivo que eu tenho a condenação, que eu tenho a proibição da pena de morte, eu tenho a proibição do aborto, da eutanásia. E depois a gente tem quem pode menos, pode mais. Por exemplo, se é proibido ferir, é proibido matar. É óbvio. Se eu não posso ferir, quanto menos matar alguém. Se é proibido pisar na grama, a fortiori é proibido arrancá-la. Se eu não posso nem pisar na grama, vou poder arrancar a grama. Tem um exemplo bem simplista, mas eu acho que vai ajudar a entender, que se eu tenho uma lei expressa que diz que eu não posso andar à noite com o farol do meu veículo desligado, a fortiori eu não posso andar à noite com um veículo sem faróis. Óbvio, né? Na verdade, você não pode andar a hora nenhuma com um veículo sem faróis, né? Aí depois a gente vai para o argumento a completude ou completude. Argumento a completude
que significa isso? Ele se fundamenta no pressuposto, na ideia de que todo ordenamento jurídico é completo. Todo ordenamento jurídico é completo e, portanto, o que se entende por essa completude do ordenamento jurídico? Se todo ordenamento jurídico é completo, ele tem que ter regras regras concernentes a todos os casos, ou seja, regras gerais que englobem todos os casos em que eu não tenho um regulamento, um dispositivo específico, um dispositivo particular. Quer ver um exemplo? Parece meio complexo, mas não é não. Eu tenho um chamado termo inicial de contagem prescricional civil. Termo inicial de contagem prescricional civil. É prescrição, né? Todo mundo sabe. Então, este termo inicial prescricional civil, ele é utilizado para questões de direito penal onde eu não tenho a prescrição específica. Não tem direito penal lá para aquele caso concreto, a prescrição específica vai utilizar de forma geral esse termo inicial da contagem prescricional civil, entendeu? Então, completude é isso. Se parte da ideia do pressuposto de que todo ordenamento jurídico é completo, e por ser completo, tem normas que vão abranger todos aqueles casos concretos onde eu não tenho um dispositivo específico. Porque também não tem como você ter dispositivos específicos para toda situação, né, do nosso cotidiano. Depois a gente vem pro argumento da coerência, tá? Aí pro vídeo não ficar extenso, eu vou dividir aqui, vou falar do coerência e depois eu parto do psicológico para diante. O argumento a coerência. A gente viu lá nas características da efetividade do discurso esse elemento, coerência. O que é a coerência? A compatibilidade com a lei, com a jurisprudência, com a experiência, etc. Então aqui, o argumento da coerência é exatamente isso. Ele parte da ideia, do pressuposto que o legislador ele não pode realizar a mesma situação de forma compatível. Ele não pode legislar uma mesma situação de forma incompatível, né? Criando aí uma antinomia, né? E essas antinomias são rejeitadas. Então, por exemplo, a gente tem lá numa lei aí que tinha, decreto-lei, lá de 1941. Eu até esqueci o número da lei, acho que é 3.200, um decreto-lei. Que no artigo 1º dizia, né, que podia ter o casamento de colaterais, né, colaterais ou sobrinhos, etc. Colaterais legítimos e ilegítimos do terceiro grau e legítimos e parentes em geral de terceiro grau. Então, podia ter o casamento de colaterais e parentes de terceiro grau. Adiante, né? Aí veio o Código Civil de 2000, lá no artigo 1521, que diz assim: não podem casar, no inciso 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Ou seja, a gente tem aí uma antinomia, a gente tem aí uma incompatibilidade, entendeu? Na questão de a lei ali falava que podia ter o casamento de colaterais e parentes de terceiro grau. Vem o código de 2002 e diz que você não pode ter casamento de colateral e parente de até terceiro grau. Então, é isso, coerência é isso, é ter compatibilidade. A incompatibilidade tem que ser evitada. Você sai do pressuposto da ideia de que o legislador não pode legislar duas situações iguais, dois casos iguais, de forma incompatível. Eu legislo aqui falando que o casamento de colateral é possível. Depois eu legislo ali falando que o casamento de colateral não é possível. Peraí, tem uma briga aqui, um conflito aqui, aí. Como que resolve? Aí, no caso aqui, foi anulada essa lei e ficou o Código Civil. Mas aí o argumento da coerência é isso, tá? São partes da ideia de proposições que incompatíveis devem ser evitadas. Proposições incompatíveis devem ser evitadas. Se você tem uma proposição incompatível, ali não pode, tá errado. Você não pode ter essa incompatibilidade. Então é isso, porque se eu falar de todos, o vídeo vai ficar muito longo e aí pra postar vai demorar muito tempo, a internet não tá colaborando muito. Então eu vou dividir e aí no próximo vídeo eu volto falando dos demais argumentos. E é isso aí, espero ter ajudado. Qualquer coisa, os comentários estão aí ou podem entrar em contato.